habitante. Dados nesta quinta-feira, onde olhamos agora para uma descoberta. Uma estudante de mestrado integrada numa equipa de investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve descobriu pela primeira vez o aparecimento de uma espécie de mexilhão castanho na costa atlântica europeia. Carla Lourenço fez a descoberta na zona entre Vila Moura e Ilha do Farol, na Ria Formosa, no verão do ano passado. Mas só agora esta descoberta foi tornada pública, porque só agora foi publicada numa revista científica, como mandam as regras, a Marine Biodiversity Records. O mexilhão castanho é vulgar na costa africana e em zonas do Índico, mas não na Europa. Neste continente, o que predomina é o mexilhão azul escuro, aquele que nós conhecemos, nomeadamente pelas iguarias que se podem fazer com este tipo de mexilhão. A descoberta de Carla Lourenço pode estar ligada ao efeito do aquecimento global. É uma tese que agora vai ser certamente trabalhada para tese de mestrado, como a própria explica numa entrevista ao Portugal em direto da Antena 1. Carla Lourenço lembra o momento em que detectou esta espécie de mexilhão castanho e percebeu que havia nele algo de invulgar. Ela não está propriamente no sítio errado. Ela antes tinha uma distribuição diferente, estendia-se desde o centro de Moçambique até a Namíbia, e depois tem um intervalo onde começa depois da Mauritânia até à Tunísia, mas sempre no lado africano. Só que com as alterações climáticas, com o aumento da temperatura da superfície do mar, o que acontece é que as espécies começam a encontrar condições favoráveis noutros locais onde anteriormente não estavam. E foi preciso. É isso que nós acreditamos que esteja a acontecer, e é isso que nós vamos tentar provar. Pode acontecer com esta espécie como com outras espécies que vão começar a aparecer em Exatamente. sítios onde originalmente não era ali o seu local de, digamos assim, o seu habitat natural. Exatamente, é isso que pode acontecer, que com as alterações, que com o aumento das temperaturas, as espécies aumentem a sua distribuição, e que é isto que está a acontecer, e é isto que outros estudos já reportam, que há um movimento para os polos de espécies que sejam tropicais e subtropicais, que é o caso desta espécie de mexilhão. Mexilhão castanho. O nome científico é? Perna-perna. Perna-perna. O mexilhão que nós estamos habituados a ver, quer diretamente enfim, à beira-mar, quer nos supermercados, quer nas grandes superfícies, é um mexilhão que na verdade parece preto, mas ele é azul escuro, muito escuro, não é? Sim, sim. Este é castanho. Castanho Exatamente. claro, castanho escuro. A Carla que o viu, descreva lá. Ele tem várias particularidades. É fácil de distinguir do mexilhão mediterrâneo que nós temos aqui, o Mytilus galoprovincialis, porque, tal como disse, ele é azul escuro para o preto, e este é castanho claro, mas também pode ter algumas zonas verdes. Nós encontramos uma grande variabilidade entre o castanho e o verde, e a particularidade é que este aqui também tem um zigue-zague que é observável nas conchas, e que alguns espécimes desta espécie, por exemplo, na África do Sul, não partilham essa característica, mas realmente em Marrocos e aqui encontramos um padrão zigue-zague nas conchas também. Estamos a falar da concha. A Carla teve a oportunidade de ver entre aspas, o miolo, o interior, e compará-lo? É diferente? Os organismos acabam por ter o mesmo tipo de divisão corporal, isso é sempre igual. Mas o que há de diferente também é no interior da concha, porque as duas espécies têm uma particularidade, que é o perna-perna. Quando nós tiramos digamos o castanho, organismo, portanto, quando tiramos o castanho. Exatamente, o castanho, quando tiramos o corpo todo, reparamos que na parte interior da concha temos duas marcas que correspondem aonde antes estava o músculo. Enquanto que no Mytilus galoprovincialis, que é o mexilhão que nós temos cá, a cicatriz que aparece é contínua. E isto é outra das características que nos permite distinguir entre uma espécie e outra. Se a cor acastanhada e azul não for suficiente, então abrimos, que foi uma das coisas que nós fizemos para ter a certeza, abrimos, retiramos o mexilhão em si, o organismo, o miolo, e vimos realmente que o mexilhão castanho perna-perna tem duas cicatrizes, enquanto que o outro mexilhão tem só uma contínua. A Carla Lourenço é aluna de mestrado. Exatamente. Está precisamente a fazer esse mestrado integrada na equipa do CCMAR, Sim. o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. O que é que andava a fazer? Porque isto foi uma descoberta casual. O que é que andava a fazer outra coisa? Sim, eu andava a fazer já estudos preliminares para uma tese de mestrado que eu iria fazer,
com doutorados estrangeiros, italianos, que são os meus orientadores, e também com a minha orientadora, a professora Esther Serrão, e estava também a trabalhar com mexilhões, com o mexilhão mediterrâneo que nós temos cá. E a estudar a influência de fatores ecológicos, como a força das ondas do mar e o stress térmico nessa espécie. E, curiosamente, num dos sítios, enquanto estávamos a trabalhar, encontramos lá uns mexilhões que pareciam ser diferentes. A Carla encontrou. Exatamente. Porque esta é uma descoberta sua. Sim, exatamente. E quando encontrou um mexilhão castanho, o que é que lhe passou pela cabeça? Bem, eu ao Isto início... é uma espécie de, não é bem encontrar um trevo de 4 folhas, É quase. mas para um cientista é quase, não é? Eu estava a iniciar os meus estudos, eu não tinha a formação teórica que podia ler dos artigos, mas a experiência de campo não era muita porque estava a começar. É realmente quando os encontrei, porque sou bastante curiosa e tiro sempre notas de tudo, levei para casa e fui falar com os meus orientadores e realmente disse, bem, encontrei aqui uns mexilhões que parecem ser um pouco diferentes. E eles disseram, então, vê pela cor, abre, tira o organismo, confirma como é que é por dentro e depois de fazer todos estes, digamos, testes preliminares, chegámos à conclusão que era uma espécie que antes não tinha sido reportada cá. Nesta faixa costeira, Exatamente. nomeadamente na parte norte do Mediterrâneo, porque na faixa costeira do Mediterrâneo africana Sim. é normal, é vulgar. Aliás, é esta a espécie predominante de mexilhão. Não podemos completamente dizer que é a espécie predominante, porque, por exemplo, em Marrocos, nós estivemos recentemente a fazer amostragens e observamos que as duas espécies existem em equilíbrio. Elas dispersam-se ao longo da zona intertidal, que é a zona onde nós podemos encontrar os organismos, a zona entre marés, e vemos que a espécie que nós temos cá, com maior abundância, o Mytilus galo provincialis, o mexilhão azul, que está na zona mais alta, enquanto que esta espécie de mexilhão castanho está na zona mais baixa. No meio, eles coexistem em equilíbrio. Não podemos dizer que há uma em maior quantidade do que outra. Cá em Portugal, sim, há uma diferença, mas em Marrocos elas coexistem em equilíbrio, tal como na África do Sul. A Carla encontrou estes mexilhões aqui na costa do Algarve, não muito longe, aliás, digamos, desta área de influência da universidade, aqui da parte de investigação. Exatamente. Do CCMAR, concretamente em Vila Moura e na Ilha do Farol. Farol. Foram os dois primeiros sítios onde nós encontramos, porque eram os sítios onde eu estava a fazer os primeiros testes para a minha tese. E depois desses dois sítios pensámos, bem, se eles realmente estão aqui, vamos procurar no resto da zona costeira algarvia e ver se os encontramos. E depois, encontraram? E encontramos, realmente. Em que outros sítios? Está espalhado, está disseminado pela costa? Sim. Os sítios que nós fomos são zonas costeiras, são praias onde as pessoas vão e onde as pessoas podem observar, espero que sem danificar e sem começar a retirar, mas são observáveis. E nós, inclusivamente, onde estávamos a trabalhar, no verão tínhamos lá crianças ao pé e pessoas que iam para as rochas ver os organismos. Mas já lhe passou pela cabeça, provavelmente este mexilhão já foi confeccionado, este perna-perna, já foi confeccionado muitas vezes por muita gente que nem sequer sabe que está aqui uma coisa rara na Europa. Talvez muitas vezes não diria, porque pelos resultados que eu estou a ter, eles não existem numa densidade assim tão elevada para que possam ser recolhidos e feito um prato. Ocasionalmente, enquanto algum pescador ou mariscador os apanhava os mexilhões azuis e vinha um por engano, possivelmente, sim, acredito que tenha sido confeccionado, mas não propriamente recolherem os castanhos e irem confeccionar, porque a densidade não é assim tão elevada. Quem olha para o relato do seu trabalho de campo vai observar que a Carla Lourenço andava algures por julho do ano passado, entre Vila Moura e Ilha do Farol, quando encontrou os primeiros exemplares do perna-perna, este mexilhão castanho. E então pergunta, e porquê só estar a divulgar agora esta descoberta?
Há uma explicação? Sim. Primeiro, nós encontramos realmente em julho, foi a primeira vez que os observamos, mas é óbvio que para ter a certeza não nos podíamos, digamos, fiar apenas nas características físicas. Tínhamos também que fazer testes genéticos para confirmar que era realmente a espécie que nós acreditávamos ser. E confirmou-se. E confirmou-se. E depois disso, o que nós quisemos fazer, antes de mais, foi realmente escrever um artigo científico, publicar numa revista científica, para que os investigadores do CCMAR e da Universidade do Algarve fossem os primeiros a reportar, além de ser na zona atlântica, em toda a Europa, na zona atlântica costeira europeia, que éramos realmente os primeiros a descobrir. E então, daí este atraso, porque não queríamos divulgar sem antes ter um artigo, sem antes estar publicado, para ter a certeza que estava tudo confirmado e que era tudo aceito. Então, imagina esta situação. A Carla não tinha publicado este artigo numa revista científica, como aconteceu agora. É por isso que está a ser divulgado agora, porque a Marine Biodiversity Records foi a revista que publicou o artigo científico. E, enfim, libertava essa notícia para um jornal, para uma rádio, para um canal local no Algarve. Poderia vir um outro cientista, pegar nessa informação e publicar ele em nome dele numa revista científica e passava a ser a sua própria descoberta? É assim, era... Se esse cientista fosse, entre aspas, maldoso? Pode ser um bocadinho teoria da conspiração, mas sim, podia acontecer. Por isso é que nós decidimos nos precaver e fazer as coisas neste sentido. Ir tudo primeiro para um jornal científico e ser realmente aceito, porque as notícias e os artigos científicos são revistos por outros investigadores, por outros cientistas experientes que leem a informação e veem se é realmente pertinente ou não publicar. E como tudo foi aceito na onda científica, então decidimos realmente expor ao público o que é que há cá no Algarve. O artigo está publicado, a descoberta está, entre aspas, registada, e a Carla teve que reorientar não apenas a tese, mas quase todo o seu mestrado. Teve que reorientar aqui as coisas. Depois esta tese de mestrado vai tentar incidir exatamente sobre o quê? Está quase? Sim, a tese, este é o último ano do mestrado, com a tese a acabar em setembro, e depois realmente gostaria de seguir para doutoramento e continuar a estudar esta espécie, porque nós agora não sabemos, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, porque a espécie é recente, pelo menos pelo que foi descrito, ela só foi descrita agora, não sabemos realmente se já cá estava e passava despercebida, ou se esta é uma expansão vinda da África bastante recente. E isso era o que eu gostava de continuar a estudar, seguir para um doutoramento e depois continuar a investigar com a existência destas duas espécies. Provavelmente vai ter que planear umas viagens no futuro ao continente africano. Sim, nós já fomos uma vez para poder comparar o que nós cá temos, que são populações marginais, que não têm as condições ecológicas ótimas, são favoráveis, mas não são as ótimas, e então fomos a Marrocos para comparar com populações centrais que têm as condições ecológicas bastante favoráveis e ótimas para as duas espécies, para poder comparar. Mas sim, provavelmente teremos que nos deslocar mais algumas vezes ao continente africano. Em termos meramente gastronómicos, a Carla gostava de mexilhões? Não, nunca fui muito apreciadora de mexilhões para alimentar. E agora comer, menos, então. Sim. Pois, agora tenho agora pena. Que estuda, Exatamente, pena. agora tenho pena de... Já os mato para o estudo. Para estudar, para comer, nem pensar. Não consigo comê-los. É quase um animal doméstico para si. Sim, é quase. A investigadora Carla Lourenço, aluna de mestrado, integrada numa equipa de investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, descobriu pela primeira vez o aparecimento de uma espécie de mexilhão castanho na costa atlântica europeia. A descoberta foi publicada agora numa revista científica que trata destes assuntos da biodiversidade. Esta descoberta foi feita o ano passado, no verão do ano passado, entre Vila Moura e a Ilha do Farol, mas só agora pôde ser divulgada, porque só agora foi publicada nessa revista científica Marine Biodiversity Records. O mexilhão castanho é vulgar na costa africana e em zonas do Oceano Índico, mas não na Europa. Neste continente, como aliás é mais conhecido, o mexilhão azul é o mexilhão mais comum, mexilhão azul escuro. Esta descoberta pode estar ligada ao efeito do aquecimento global, é o que a Carla Lourenço vai agora procurar explorar na tese de mestrado em que já se encontra a trabalhar. Em Moura, há